Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do mundo mágico do direito civil, mais especificamente acerca da responsabilidade civil. No bloco passado nós começamos a falar da introdução, nosso tópico número 1, então, né? Nosso tópico comezinho, nosso tópico propedêutico. E eu quero trabalhar, obviamente, com vocês esse tópico em 3 partes, 3 porque é mágico e assim a gente até começa a ficar holístico, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Eusatos, Poseidon. Então a gente começa, de certa forma, a gostar ainda mais da matéria. A primeira parte, introdutória, 1.1, é justamente um conceito da responsabilidade. E aí eu falei de responsabilidade jurídica, o gênero, da qual nós temos inúmeras espécies, como responsabilidade tributária, responsabilidade penal e até mesmo a responsabilidade civil. Então, trouxemos uma ideia de um conceito. E dentro desse conceito eu disse, responsabilidade civil traduz o quê? A transgressão de uma norma civil pré-existente. Qual norma civil? Contratual ou legal. É justamente esse contratual ou legal que nos levou ao tópico de número 2. Qual o tópico de número 2? As classificações dessa responsabilidade. E dentro das classificações dessa responsabilidade nós falamos então, né? Se eu leso uma norma contratual, a gente vai falar da responsabilidade civil contratual, né? De forma mais tranquila, né? De forma então mais sossegada. Nós já temos aí essas responsabilidades talhadas, cunhadas dentro do corpo, do cerne, do âmago de eventual contrato. E temos derradeiramente, né, a responsabilidade pela quebra de uma norma legal, que também é denominada de responsabilidade civil aquiliana, da Lex Aquila, né? Ou seja, oriunda aí do direito romano. Ocorre, entretanto, que quando a gente fala dessa norma legal, e aí é onde nos desperta maior interesse, nós devemos rememorar o seguinte: a responsabilidade civil cunhada na lei, ela pode ser vista em duas percepções, ela pode ser vista então em duas perspectivas, em dois prismas. Uma responsabilidade de natureza subjetiva e uma responsabilidade de natureza objetiva. E aí nós nos pontuamos para vocês, antes mesmo até de darmos continuidade à nossa aula, o seguinte: responsabilidade subjetiva, aquela, né, que necessita de dolo ou culpa, aquela na qual o dolo ou culpa são elementos imprescindíveis, são elementos necessários, né? E a responsabilidade objetiva é aquela, obviamente, em que a gente não discute culpa ou dolo. Então, dito isso, vamos fazer uma análise dual, uma análise, né, que a gente pode fazer então tipo, metade para cá e a outra metade para lá, naquela proposta Instagram, né? Tipo que agora tem aquela divisão, né? Se pula um pouco para cá, um pouco para lá, né? E é isso aí. Show de bola. Vamos falar então inicialmente da responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. Essa responsabilidade subjetiva, ela se encontra esculpida, talhada, cunhada no artigo 186 do Código Civil. Então, subjetiva 186 do CC, 186 do CC. Lembrando por demais que ela também vai estar aí de certa forma, ventilada, né, esquadrinhada, aí nos artigos 927. Então, 186 e 927. O que ela fala? Ela diz o seguinte, que uma determinada conduta, seja por ação ou omissão, né, que a gente pode trazer ainda por cima, gerada, de certa forma, né, materializada, ainda que por negligência ou imprudência, e esse negligência e imprudência é justamente que trazem a percepção da culpa. Então, negligência e imprudência, tá certo? Percepção da culpa, né? Que, enfim, gerem a violação de um determinado direito e, por demais, né, gerem aí o que? Um dano. Então, para que nós tenhamos esse artigo 186, essa determinada responsabilidade subjetiva, nós precisamos da violação de um direito e de um dano. Notem o seguinte. Notem o que? Para que nós falemos de responsabilidade civil, que traz em seu cerne, né, a ideia de uma indenização, o dano, em regra, é necessário. Em regra, em regra. Grifem em regra. Por quê? Porque mais pra frente, não nesse bloco, acredito que daqui uns 2, 3 blocos nós falaremos melhor desse assunto. Mas de qualquer maneira, né, em regra, o dano, ele é necessário. Justamente por isso que nós temos a expressão indenização. Indenização. O que significa indenização? Significa no dano. Então, para você pagar, né, você precisa de um dano. Precisa no dano, ou seja, indenizar. Indenizar porque houve dano. Então, essa é a análise da responsabilidade subjetiva. Responsabilidade, então, artigo 186, né? Essa responsabilidade que a gente está falando
subjetiva, ela recebe outros nomes, ela recebe outras nomenclaturas, né? E ela vai ser chamada, por exemplo, de ilícito próprio. Então, responsabilidade subjetiva do 186 também recebe a nomenclatura de ilícito próprio. Ou, se vocês preferirem, vocês podem trabalhar ela também como um ilícito puro. Ilícito próprio, ilícito puro são, então, as nomenclaturas, as terminologias que podem surgir aí dentro de responsabilidade subjetiva. Show de bola, sem grandes entraves, sem grandes discussões. Dito isso, né, dando desse lado aqui, desse lado do Instagram, falando do 186, falando da responsabilidade subjetiva, vamos agora migrar para a responsabilidade objetiva, né? Objetiva. Objetiva, 187. Ocorre, gente, que a objetiva não é a regra. Essa objetiva, ela sempre vai ter que estar expressa na norma. Então a norma, né, vai ter, na verdade, falar, ó, essa situação é de responsabilidade objetiva. E isso, então, de certa forma, nós ficaremos mais sossegados. Falaremos das formas de responsabilidade mais pra frente, né? E vamos explicar isso de uma maneira mais verticalizada. De qualquer maneira, de maneira introdutória ainda, né, dentro dessa responsabilidade objetiva, eu quero falar do chamado ilícito, né? Se um é ilícito puro, esse vai ser chamado de ilícito impuro. Ilícito impuro, ou mais usualmente denominado de abuso de direito. Então o artigo 187, ele fala do abuso de direito, e é o abuso de direito que a gente vai trabalhar. O que fala o abuso de direito? Gente, o abuso de direito, ele vai falar o seguinte, olha, você tem, na verdade, a possibilidade de realizar determinado ato. Acontece que o sujeito ele excede os limites previstos na norma, né? Lembrando sempre que nós temos 3 limites. 3, por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico. Quais são esses limites? Seja limite econômico ou social, que seria o primeiro, né? Aquele decorrente de boa-fé, ou ainda aquele decorrente dos costumes, né? Então, boa-fé, bons costumes e econômico e social. Então, se você tem um direito, mas você excede esse direito, você vai ser responsabilizado. Esse é o abuso de direito, tudo bem? Eu lembro sempre que tem um doutrinador. Agora não me recordo qual que é a doutrina que traz esse exemplo, se é o Tartucci, não sei se é, na verdade, o Pablo Stouzy, né? Não me recordo o doutrinador, mas ele traz um exemplo de uma cidade, agora não me recordo também se na França, que seja um determinado sujeito para que os balões não passassem, né, sobre a sua casa, porque tinha uma grande quantidade de balões. E o que ele fez? Ele fez estacas de metros e metros e metros. Que loucura, né? Que loucura! Olha que, então, que interessante. Isso é abuso de direito, tudo bem? Abuso de direito. Gosto muito aí do conceito cunhado, talhado, esculpido por um sujeito chamado Rubens Limon de França. O que é Rubens Limon de França? Ele diz o seguinte, né? Toda vez que a gente fala dessa responsabilidade objetiva, nós devemos observar que o conteúdo dessa responsabilidade, ele é um conteúdo lícito, tudo bem? Então o conteúdo é lícito. O que é ilícito? Ilícitas são as consequências, né? Ou seja, o sujeito ele podia exercer o direito, mas ele extrapola. Ele podia exercer o direito, né? Mas ele tá vida louca, ele tá hashtag, né? Tá hashtag aí saindo na época da pandemia, né? Ou seja, tá vida louca, né? Show de bola, tudo tranquilo, sem grandes dificuldades, então. Dito isso, então, de certa forma, terminamos o tópico de número 2, né? 1.2, dentro dessas lições introdutórias, dentro dessas lições propedêuticas. Vamos para o nosso terceiro, né? Terceiro elemento aí a ser trazido, né? Dentro dessa lição, então, comezinha dessa introdução. O que você quer falar? Dos elementos da responsabilidade civil, né? Ou seja, os elementos que integram a responsabilidade civil. E eu já antecipo para vocês. Prof, são quantos os elementos, né? São, em regra, 3 elementos. Alguns doutrinadores trazem 4 elementos. Eu falo 3 elementos porque 3 é mágico, né? É Pai, Filho e Espírito Santo, é Osíris e Horus, é Zeus, Hades, Poseidon, é Rony, Harry e Hermione, é passado, presente e futuro, né? É estado líquido, gasoso e sólido. Ou seja, podemos falar vários outros exemplos, né? Falamos lá de Percy Jackson, também são 3 aí os principais. Podemos falar aí, né, de várias outras aventuras, como Ash Ketchum, né, Misty e Rock no Pokémon. Ou seja, temos vários outros exemplos de tríades famosas. Então, aqui, a tríade da responsabilidade civil também, né, são 3 os elementos. 1.3. Quais são esses elementos? Gente, muito fácil, muito tranquilo. Esses elementos vocês já visualizaram. Esses elementos vocês já tiveram contato em outra matéria. Qual matéria? Qual matéria? A matéria do direito penal. A matéria, de certa forma, das matérias. Por quê? Porque lembre-se, a tipicidade, ela é composta, né, por 3 elementos. Como assim, prof? Eu explico para vocês, né? A tipicidade, ela é composta por 3 elementos. Lembre-se sempre que crime é um ato previsto em lei,
fato típico, contrário ao ordenamento jurídico, ilícito, e que nos traz uma certa censurabilidade, culpabilidade. Até brinco com vocês, então, que crime é o tique, não é isso? Fato típico, ilícito, culpável. E tipicidade? Tipicidade é conduta, nexo causal e resultado. Em outras palavras, conduta, nexo causal e resultado. Esses são os elementos, né? Elementos esses que nós falaremos para vocês aí no próximo bloco, né? Conduta, nexo causal. E já antecipo, ao invés de falar de resultado, porque resultado é muito direito penal, né? Escrevam dano. Então, conduta, nexo causal e dano. Por que dano? Porque dano é elemento da responsabilidade. Lembre-se, indenização no dano. Então, conduta, nexo causal e dano. Gente, dito isso, deixo para vocês, desde já, um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.